Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Olá, meu nome é Juliano Rocha. Sejam bem-vindos ao canal Verdade ou Heresia. A afirmação de hoje é: o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Bom, para que possamos validar essa afirmação, precisamos entender o porquê as pessoas a sustentam. Em seguida, veremos o que as Escrituras dizem a respeito, desvendando se esta afirmação é uma verdade ou uma heresia. Essa afirmação é muito comum entre pregadores e ministros, e até mesmo entre teólogos, pessoas estas que têm a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. O surgimento do neopentecostalismo trouxe consigo um tipo de movimento pentecostal nas igrejas evangélicas, e com isso aumentou o número de pessoas que não concordam com esse movimento. Os contradizentes, no intuito de limitar ou tentar trazer ordem nos cultos, afirmam que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Essa teoria tem como objetivo afirmar que o Espírito Santo está sob gestão humana, não podendo fazer o que lhe apraz, mas sendo limitado àquilo que nos convém. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A base utilizada para a afirmação "o Espírito Santo é sujeito ao profeta" está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Mas observamos que na referência de 1 Coríntios, Paulo está corrigindo a igreja a respeito do uso dos dons. E neste caso em específico, ele está ensinando a respeito do falar em línguas como uma linguagem de oração. Ele afirma que podemos utilizar esta linguagem visto que foi dada a nós como um presente, para que, na dependência do Espírito Santo, possamos falar e, assim, estabelecer uma comunicação íntima com Deus. Mas podemos também observar que Paulo se utiliza do substantivo masculino, espírito, com sua inicial sendo minúscula. Sendo assim, o espírito que Paulo faz referência nesse versículo é o espírito do homem, e não o Espírito Santo de Deus, como muitos acreditam ser. Em João capítulo 3, versículo 8 diz: "O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." Aqui vemos claramente Paulo fazendo referência ao Espírito Santo como aquele a quem guia o homem, e sendo ele o nosso guia, não está sujeito a nós. Na verdade, o texto mostra que o homem é quem está sujeito ao Espírito Santo. É importante ressaltar que o Espírito Santo foi enviado a nós como o último despenseiro antes do arrebatamento, para justamente nos guiar até esse evento, nos capacitando, nos dando forças e capacidades espirituais. Um exemplo disso são os dons espirituais, que são operados em nós pelo Espírito Santo. Através dos dons, Deus fala conosco, edifica a sua igreja e guia o seu povo. Tudo isso pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, o Senhor está falando de domínio próprio, ou seja, mesmo com o mover do Espírito Santo em nós, a nossa consciência continua sob o domínio das nossas faculdades mentais, pois não somos dominados de modo que fiquemos inconscientes. Isso vai totalmente contra o caráter do Senhor, que almeja que todos os crentes tenham as suas experiências sendo conduzidos de forma consciente e não forçada. É justamente isso que Paulo está mostrando para os irmãos em 1 Coríntios. Ele reforça que eles poderiam ter o controle de suas ações, pois precisamos saber o que está sendo falado, para quem está sendo falado e como está sendo transmitida a mensagem, pois Deus não é Deus de confusão, conforme em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Os cultos precisam ter ordem e decência, e Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, também nos orienta a apresentar a Deus um culto racional, ou seja, um culto inteligente e, ao mesmo tempo, guiado pelo Espírito Santo, e não ao contrário disso. A Bíblia nos mostra também que o Espírito Santo foi enviado a nós para que dessemos continuidade às obras de Jesus através dele, sendo a habitação dele, cheios dele, tendo acesso às coisas de Deus somente por ele.
Destacamos também que quem fala em nome de Deus não deve falar por si mesmo, mas sim guiados pelo Espírito Santo, como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 11. Como pode o Espírito Santo estar sujeito ao profeta se tudo o que fazemos ou falamos em nome de Deus é por autorização dele? Concluímos então que a afirmação "o Espírito Santo está sujeito ao profeta" é uma heresia. Precisamos nos atentar para o estudo das Sagradas Escrituras, pois, através delas, temos acesso ao conhecimento de Deus, da sua obra e as formas com que ele se apresenta a nós. É um erro gravíssimo pensar que o Espírito Santo é dominado pelo homem. Isso é se colocar no lugar que pertence somente a Deus. O homem não tem poder para batizar como o Espírito Santo, pois quem batiza é Cristo. O homem não tem poder para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, pois somente o Espírito Santo tem tal autoridade, como está escrito em João, capítulo 16, versículo 8 a 11. Portanto, fique atento aos detalhes da palavra de Deus e às suas entrelinhas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelas verdades do Evangelho.